Salve turma, eu sou o professor Samuca, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chavecode e eu acho que esse será o último vídeo desse tópico de matrizes, assim eu espero, que era para ser um tópico mais rápido, mas eu decidi me aprofundar mais nos assuntos de memória e ponteiros e tudo mais, que eu acho muito importante para vocês, tá bom? Então se você está gostando, deixe seu like, se inscreva no canal e nós vamos falar então hoje sobre layout nesse vídeo, na verdade sobre layout de dados, mais especificamente sobre essas estratégias chamadas Row and Column Major Order. A gente vai ver isso agora. Bom, uma pergunta, já coloquei aqui o meu terminal para tampar o que está atrás dos slides, justamente para provocar um pouquinho vocês. Será que, a minha pergunta, bom, até o momento a gente tem feito, usamos matrizes, né? Fizemos as matrizes e percorremos linha e coluna, certo? Será que essa ordem que a gente está percorrendo, primeiro as linhas e depois as colunas, ela tem algum motivo especial ou simplesmente é uma convenção que a comunidade tem adotado? Da mesma forma, quando a gente olhou em 3D, a gente percorreu primeiro as fatias, depois as linhas, depois as colunas. A mesma pergunta, será que isso é só uma convenção ou tem alguma coisa em especial? A resposta, pessoal, é que tem sim uma razão para isso. Tá bom? E essa razão tem a ver com performance de dados, tem a ver com como os dados são armazenados na tua memória e na tua memória cache. A gente vai ver isso já já. Então, isso vai depender da linguagem de programação, mas isso, sim, não é simplesmente uma convenção. Isso tem a ver com performance, com desempenho. Muito bem, vamos lá. Eu vou ler para vocês o que é isso, depois eu vou fazer uns desenhos e a gente volta para casos mais concretos. Então, quando a gente fala de Row and Column Major Order, ordem majoritária de colunas ou por colunas ou por linhas, o que a gente quer dizer? Que essas duas ordens que eu estou falando aqui, elas são estratégias para armazenar arrays multidimensionais de forma linear na memória RAM, que é o layout de dados. E essas duas estratégias, elas formam o nosso layout de dados que nós vamos colocar na nossa memória, né? Então, é importante saber o layout de dados usado para passar corretamente arrays entre os programas escritos em diferentes linguagens de programação. Já já eu chego nisso, vou explicar primeiro o que é. É também importante por questões de desempenho e performance. CPUs processam dados sequenciais mais eficientemente do que dados não sequenciais, o que a gente chama de CPU cache. Muito texto, muita coisa, vamos desenhar que fica mais fácil. Bom, se a gente pegar, pessoal, até então, o que nós temos feito? Nós temos feito o seguinte, a gente tem, ignorem essas duas matrizes por hora, a gente tem feito o seguinte, né? Nós temos aqui abstraído o nosso conceito de memória RAM, né, que a gente tem feito, eventualmente tem memória, a nossa heap que está aqui, a nossa stack, a gente tem feito isso, né, até então. Até aí tudo bem. Mas se a gente relembrar conceitos de arquitetura de computadores ou até organização de computadores, né, muito provavelmente você já fez alguma matéria ou sabe alguma coisa disso, você sabe que você tem a tua CPU aqui, e na tua CPU tem um conceito chamado cache. Vou até colocar que está grudadinho aqui na CPU, chamado cache, que pode ter alguns níveis, cache L1, L2, L3. Eu não vou entrar na hierarquia de caches, eu só vou dar um conceito geral, tá? O que seria uma cache? Seria uma memória de acesso extremamente rápido para o consumo da tua CPU. Porque o que vai acontecer? A sua CPU é o teu cérebro do computador, certo? Ela que vai executar as instruções do teu programa. Então eu quero o x igual a 10, a CPU que executa essa instrução no programa. Só que ela precisa armazenar esses valores em algum lugar. Ela precisa acessar esses valores. E ela consome diretamente dessa memória cache que está colada nela aqui. Então o acesso da cache é extremamente rápido. Só que essa cache, o tamanho dela, ela é muito pequenininha, ela é muito menor do que a tua memória RAM. Ela é muito pequena, vai depender do teu processador. Então, o que acontece? Toda vez que precisa de um dado valor que está na sua memória RAM, vamos supor que a gente tem aqui na nossa memória stack o S004, o S000, o S004, o S008 e assim por diante. Vamos supor que a gente tem esses dados aqui, ó, e nós temos, sei lá, 3 variáveis aqui. Então, 3 variáveis inteiras. Vamos colocar que a gente tem aqui o x, o y e o z. O x aqui, por acaso, tem um valor fictício, sei lá, 10, 20 e 30. Isso não tem muito problema. E você, em algum momento do teu programa, você tem as linhas de código do teu programa e em algum momento você tem lá um x, um int x igual a 10, por exemplo. Ou você tem, não vou fazer nem essa atribuição, ou você tem o seguinte, você quer fazer o seguinte, você quer que o z seja igual a x mais y. Vamos fazer isso aqui. Você tem essa instrução.
Essa instrução, pessoal, esses valores que estão em x e y, que estão na memória RAM, para serem executados no teu processador, eles terão que estar primeiramente na memória cache. Então, o que acontece? O sistema operacional ele vai saber, né, quando você quer o x e o y, ele vai saber inicialmente, você quer o valor x. Se esse valor de x não está na memória cache, ele dá o chamado cache miss, ou seja, uma perda de memória cache, ele não está lá. O que acontece é que vai ser que o sistema operacional ele vem aqui, ele vai procurar onde está o valor de x, nesse caso está aqui, ó, vou fazer de uma outra cor, vamos fazer de azul, ele vai achar esse valor aqui, e ele faz uma cópia desse valor para a tua memória cache, para consumo, e ele vai deixar esse valor lá copiado por um tempo, para deixar lá, bom, o x está sendo usado, talvez, muito provavelmente ele seja usado mais para frente, eu vou deixar o valor guardado de x aqui, ó, um xzinho aqui, em algum momento ele vai fazer isso. Então ele faz essa cópia para nós, se ele não está na memória cache. Se depois a gente usar, por exemplo, x igual a x mais 10 e o valor de x já está aqui, é feito isso. Obviamente vai ter uma atualização com a memória RAM, mas o valor já vai estar aqui, é feito isso diretamente pela CPU de maneira muito rápida, porque a memória cache é muito, muito rápida, tá bom? Só que o sistema operacional, aqui, o desenvolvimento do computador, ele é um pouco mais inteligente. O que ele pensa? Bom, então eu vou voltar aqui, ó. O que ele pensa? Bom, o programa está querendo usar o valor x, certo? Não está aqui comigo. Então eu achei, opa, o x está aqui, nesse quadradinho. Só que ao invés dele copiar só o valor dessa posição do x, o que ele pensa? Bom, muito provavelmente o programa ou o usuário vai querer também usar os valores que estão armazenados na memória RAM nos endereços à frente desse endereço do x que ele quer inicialmente. Então, ao invés de copiar apenas o valor de x, o que acontece internamente é que será copiado um bloquinho de tamanho que vai depender do teu processador, né, da tua cache também. Então, ele pega lá, vamos supor que ele vai pegar todos esses valores que estão aqui, logo depois ele copia, ao invés de copiar só o x, ele copia o x e um bloquinho de memória, na verdade, que a partir do x até um determinado limite. Então, vamos supor que sejam esses 3 valores aqui. Esse bloquinho de memória vai ser copiado aqui dentro da tua cache. Então, é como se tivesse aqui, ó, esse bloquinho de memória copiado aqui, ó, na tua cache, com o valor do x, do y e do z. X, y e z. Então, aqui é como se fosse isso. Então, existe essa estratégia do teu computador, né, da arquitetura do teu computador, para deixar o acesso mais rápido. Porque essa cópia, pessoal, sair do CPU e ir pelos barramentos do computador até chegar na memória tem um custo. Por mais que seja muito rápido, tem um custo dessa cópia, desse acesso à RAM. Então, ao invés de ter todo esse caminho de sair do CPU, ir pelo barramento, acessar a memória, ir no exato, sei lá, na exata localização onde está na memória desse valor, ao invés de fazer isso múltiplas vezes, né, o que acontece é feito essa cópia, é deixado aqui na cache, que é uma memória pequenininha que está no processador, né, então o barramento está ali já, é super rápido o acesso, então isso facilita, né, isso aumenta a performance de execução das suas instruções, de execução do teu computador, é isso que é feito por debaixo. Então, é feito essa cópia. Aí, por algum tempo, isso vai depender da estratégia do teu CPU, vai ter esses valores lá, pode ser que em algum momento a CPU vai atualizar o valor que está na memória, mas é feito isso, talvez em algum momento você não use mais o X, a cache, então ela vai ser atualizada com outros valores, e assim acontece por diante, né? E assim por diante as coisas acontecem. Muito bem, dado essa introdução, aonde que eu quero chegar? Eu quero chegar justamente no ponto de arrays multidimensionais, nesse trato de row major e column major. O que acontece? Como nós vimos lá, pessoal, nos slides passados, vamos pegar uma matriz aqui estática mesmo, tá? Depois a gente vê as características da matriz dinâmica. Então, deixa eu tentar apagar aqui a nossa memória RAM. Quando a gente está aqui em linguagem C, vamos pegar uma matriz estática aqui, ó, a nossa RAM, ficou bem grande aqui. Vamos colocar que a gente tem a stack que está aqui, né? E vamos colocar que a gente tenha, por exemplo, na linguagem C, o seguinte, vou apagar isso aqui. E a gente tenha, sei lá, uma matriz M2 e 3, né? Que a gente tem feito desses exemplos. Então, o que eu falei para você é que sequencialmente aqui na memória,
serão armazenados, no caso da memory stack, 6 casos, né? Então, aqui seria o 00. Então, eu vou colocar aqui, ó, 00, 01, 02, não, é isso mesmo, 02, 12, 10, 12 e 1. Essas seriam as posições, né? Onde aqui são as linhas e aqui as colunas. Então, é isso que está acontecendo. Né? Ou seja, nessa primeira parte aqui, ó, os 3 primeiros elementos correspondem à primeira linha, linha 0. A gente fez isso nos vídeos passados. E o segundo caso aqui, a linha 1. É isso que está acontecendo, certo? A linha 1. Só que isso, pessoal, é feito por conta que o C segue a estratégia de Row Major Order. Quando você declara, o C ele segue justamente essa configuração. Ele começa alocando as coisas, fazendo um for, né, iterando pelas linhas e depois pelas colunas. Então ele começa armazenando o elemento que aqui está começando do 1, tá? Mas ignora, aqui é como se fosse 0, tá? Então, começando os primeiros elementos, foi a primeira linha. Copiou na primeira linha na memória, copia a segunda linha. Copia a terceira linha, e assim por diante. O C e o C++ faz dessa maneira. Já outras linguagens como R, como Fortran, MATLAB, ele tem a estratégia Column Major. O que eles copiam? Ao invés de copiar os elementos seguindo linha a linha, eles copiam os elementos seguindo coluna a coluna, ó, seguindo essa ordem aqui. Então ele vem para cá, ó, coluna a coluna, eles vão fazendo isso, ó, vão copiando os dados coluna a coluna. Por que isso é relevante? Porque é o seguinte, ó, se nós estamos querendo, por exemplo, a gente quer fazer um for da linha, fazendo um for assim, de linha até um for de coluna, né? O que vai acontecer é o seguinte, ó. Se a gente faz dessa maneira, a cache na hora de copiar, que a gente vai acessar o primeiro valor, que é o 00, né? Que está aqui, ó, o valor 00. A cache, o que ela vai fazer? Esse elemento não está na cache, ela vai copiar exatamente os próximos elementos aqui, ó. Vamos supor que seriam esses 3 aqui, ó. Ela copia esses 3 elementos aqui para a cache. Copiou aqui esses elementos, ó, que é justamente os elementos da linha 0. Então, quando a gente está fazendo o for de linha coluna, esse elemento é o 00, o 01, o 02. Então, logo de cara, quando a gente faz a primeira cópia na cache, a gente já tem todos os elementos sequencialmente, né, que a gente vai acessar. Já feito uma cópia só. Fomos para lá, copiamos os dados, já temos todos os elementos ali para fazer essa cópia. Então a gente já tem aqui, quando a gente vai da linha I0, né, e vamos variando o J, né, de 0 até, sei lá, N-1, em uma cópia só, a cache já traz todos os elementos que estão na sequência que de fato você quer fazer o teu acesso. Agora, se a gente fizesse ao contrário, deixa eu apagar aqui, ó, o que iria acontecer? Ó, se a gente faz o contrário, ó, se a gente faz o acesso ao contrário, então vamos fazer o for iterando da coluna. Então seria o J igual a 0 até o J, sei lá, menor que N calls, né? Alguma coisa assim. Então, coluna. Então a gente quer fazer essa ordem aqui, ó. Então, para cada coluna, a gente vai iterar as linhas. Vamos acessar os elementos assim, ó. Primeiro esse elemento, depois esse elemento. A gente vai fazer dessa maneira. Então, para fazer isso, a gente vai ter um for de linha, né? Que vai ser o I aqui, ó. O I igual a 0, I menor que o N rows. A gente pode fazer dessa maneira. Eu vou apagar isso aqui. Se eu fizer isso, pessoal, o que vai acontecer? Se eu fizer isso em C, e o C, na verdade, ele segue essa ordem aqui de distribuição dos dados, o que acontece é que os nossos elementos estão assim, né? Aqui está o elemento 00, aqui está o elemento 01, e está aqui do lado, né? Vou fazer aqui para ficar melhor, né? 02, aqui é 1, né? Seria o elemento aqui 1, 0, 1, 1, e 1, 2. A gente tem esse layout de dados na nossa memória, né? A gente tem exatamente esse layout de dados, seguindo o row major do C, aqui na nossa memória. É isso que a gente tem. Então, quando a gente faz isso, o que acontece? Tem a nossa cache aqui. Ela vai querer acessar, por exemplo, o primeiro elemento aqui da nossa matriz, que é o 00, certo? A gente quer acessar o 00, que é o primeiro elemento. A gente está percorrendo, vou fazer de azul, que a gente está percorrendo dessa forma agora, né? Esse camarada aqui, que seria o 00. O
que vai acontecer? O 00 está na cache? Não está na cache. Então, o que vai acontecer? Ele vai aqui, acha na memória RAM, só que aí ele vai trazer os próximos elementos que estão na sequência. Quem são os próximos elementos? Vamos supor que ele copia de 3 em 3. São esses elementos aqui, ó. Então, ele vai copiar aqui o 00, né? O elemento 00, o elemento 01 e o elemento 02. Ele copia o que está sequencialmente. E note que no C, ele armazena sequencialmente, iterando pelas linhas, né? Ele pega a primeira linha, copia tudo na sequência, a segunda linha e assim por diante. Só que a gente está acessando ao contrário. Então, ele copia lá. Acessamos, beleza, fizemos a primeira coisa com M00. Só que agora a gente vai acessar o M, o próximo elemento que a gente vai acessar, o M10. Aí ele fala, opa, tá na cache? Não tá na cache. Então ele vai ter que ir na memória RAM. Vamos supor que a memória RAM a sua cache só conseguisse armazenar 3 elementos. Então ele vai ter que apagar tudo que está aqui, vai ter que ir lá na tua memória RAM, vamos fazer de outra cor aqui, e pegar o valor, opa, o elemento 10 é esse aqui, então eu vou copiar esse elemento e vou trazer mais um bloquinho aqui de dados para nós. Vamos supor que são esses elementos aqui, ó. Ele copia, ou seja, vai copiar o 10, o 11 e o 12. Eu copio esse trechinho aqui, ó, que é a segunda linha inteira. Mas ele faz essa cópia para acessar só esse elemento. Então ele copiou esses dados aqui para a cache, ó, isso aqui foi copiado para a cache, mas na verdade ele só está acessando esse elemento aqui, ó. Beleza, tem um custo dessa cópia. Ele acessa esse elemento que está no 1, né? Que seria o 10 aqui, né? Ele acessa, maravilha. Acessou, muito bem. Aí ele vai para o próximo, que seria o 21. Ele quer acessar o valor 21 ou que seja outro valor, né? Ele vai acessando aí. Então note que a cada vez que ele está acessando esse valor, está sendo feita uma cópia inteira desses valores. Então ele quer acessar um valor, está sendo feita a cópia disso aqui. Ele quer acessar esse valor, está sendo feita a cópia disso aqui. Por quê? Porque no C, ele armazena sequencialmente nessa ordem. Então a gente não deveria seguir essa ordem ao contrário. Porque se a gente seguir exatamente a ordem linear como o C armazena, na hora que a gente acessar esse valor aqui, ó, até vou apagar, na hora que a gente acessar esse valor aqui, a cache ela já vai ter armazenada isso aqui. Então ela faz uma primeira cópia armazenando esses primeiros valores aqui. Quando a gente acessar o A2, o valor já está na cache. Eu não preciso fazer uma nova cópia. Se eu quiser acessar o A3, vai estar na cache também nessa nossa limitação fictícia aqui. Eu não preciso ir novamente na RAM e fazer essa cópia. Aí beleza, na hora que eu for acessar essa posição aqui, né? Beleza, não tá, eu vou e copio esses 3 elementos aqui para cache. Beleza, não tem, eu vou lá na RAM, copio esses 3 elementos para cache e acesso esse valor. Só que o próximo já vai estar na cache. O próximo já vai estar na cache. E assim por diante. Já aqui, seguindo essa instrução, não. Porque o que acontece? Você quer acessar esse valor aqui? Beleza, eu vou na cache, eu copio esses 3. Acessei o valor. Você quer acessar esse valor aqui? Ele não está na memória. Eu vou apagar o que tem aqui, eu vou na cache e vou copiar isso aqui. Acessei. Beleza, você quer acessar esse valor aqui? Eu vou na cache, copio, acesso esse valor. Aí o próximo, opa, você quer acessar esse valor? Ele não tem. Eu vou na cache, copio talvez isso aqui, né? Eu copio aqui e esse valor aqui, por exemplo. Acesso. E assim por diante. Note que é feito muitas cópias aqui, né? É feito muitas cópias, o que não fica muito legal. Então, isso é muito importante. É por isso que a gente vai no C e faz row major na matriz para percorre linha e coluna, porque é assim que é armazenado na memória. Quando você tem memória RIP, a gente tem aqueles buracos lá na memória, né, que a gente viu, né? Mas mesmo assim, você considera os buracos, vai ser muito pequenininho, né? Os buracos são muito, a gente viu na prática que esses buracos são alguns bytes só. Então, quando a gente quisesse acessar, por exemplo, dependendo do tamanho da cache, numa memória RIP, né? Numa locação de matriz na memória RIP, a gente quer acessar esse primeiro elemento, dependendo, a gente já vai estar copiando parte até da segunda linha aqui, ó. Pode ser que na hora a cache já vai estar copiando tudo isso, mesmo com o buraco, ela copia também, ela ignora depois. Pode ser que aconteça isso, tá? Então, isso que é muito importante, esse conceito aqui de layout de dados, né? Que é o nosso Row and Column Major. Eu prometi que ia ser o último vídeo, mas como já está longo, eu quero fazer um exemplo prático disso aqui para medir as velocidades. Eu vou parar esse vídeo agora, a gente vem aí sim, de fato, para o último vídeo, onde eu vou mostrar na prática
o como isso interfere nos nossos dados, tá bom, pessoal? Então fique, pegue um café e vamos para esse último tópico aqui de layout de dados, row e column major order, tá bom? A gente vê um exemplo prático no próximo vídeo.